E aí pessoal, vamos fazer um vídeo então sobre derivadas parciais, um primeiro de uma série de alguns, né? E para falar de derivadas parciais, acho que fica interessante a gente relembrar, relembrar a definição de derivada de uma função, derivada de funções de uma variável real a valores reais, né? Então, quando a gente estudava lá em cálculo 1, a gente tinha uma função, um domínio, o seu domínio era um subconjunto da reta e a imagem chegava na reta, né? Aqui a gente está trabalhando com funções de duas variáveis, duas ou mais variáveis em alguns casos, né? Funções funções de várias variáveis, né? A gente está trabalhando com funções de várias variáveis, mas no caso a gente está relembrando lá no cálculo 1, né? Relembrando cálculo 1, o que acontecia lá? A gente estudava funções de uma variável. E quando a gente pegava um ponto do domínio, né? Seja um ponto, vamos dizer assim, pegar um ponto A do domínio da função, então dizemos que f é derivável ou também diferenciável, né? Ou diferenciável em A, nesse ponto A, se, né? E só se, que é de definição, se acontecesse isso, né? Se e só se existe o limite, se e só se existe o limite para x tendendo a da f de x menos f de a dividido por x menos a. Se esse limite existisse, a gente fala que a função é derivável em a, tá bom? Então, dizemos que f é derivável ou diferenciável em a se e só se existe o limite dado por essa expressãozinha aí, né? E a gente escrevia até a gente tinha uma notação para esse limite quando ele existe. A gente chamava ele de f' de a, ou ainda você podia chamar ele de derivada de f com relação a x no ponto A. Tinha diferentes notações para você escrever, né? Ou essa, enfim, né? E geometricamente, essa derivada ainda trazia um significado sobre a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa A, né? Então, era basicamente a interpretação geométrica dela, né? Eita, desculpa aí, galera. Geometricamente, era mais ou menos isso, né? Você tinha o gráfico da função, vamos fazer uma coisa mais ou menos aqui assim, fazer assim, aqui é o gráfico da função, digamos que aqui era o ponto A, ponto x igual a, e aqui é o ponto f de a, né? Aqui é o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, e aqui neste ponto você tinha uma reta tangente, você tem uma reta tangente, e a inclinação da reta tangente é dada exatamente pelo valor f' de a, tá bom? A inclinação da reta tangente. Para você descobrir, você estende essa reta, bateu no eixo, esse aqui seria o coeficiente angular da função que é dado pela tangente. Então, a tangente do ângulo seria o f' de a, tá bom? A inclinação da reta tangente. E isso é o que a gente viu em cálculo 1, só que a gente agora está estudando funções de mais variáveis, e o nosso interesse é estender esse conceito para duas ou mais variáveis. Então, vamos introduzir o conceito de derivada parcial. Vou voltar aqui na caneta azul. Então, o que é a derivada parcial? Então, assim, definição de derivadas parciais. A gente pode fazer, vamos introduzir para duas variáveis, acho que a gente pode introduzir para mais variáveis, né? Definição. Vou fazer para duas variáveis e depois a gente escreve um para várias variáveis. Então, vamos fazer assim, definição, seja f, de novo, é um D, agora ela vai ter duas variáveis, então o domínio é um subconjunto ou é todo R2 e a imagem chega na reta. E vamos pegar um ponto x0, y0 do domínio. Beleza?
Aí a gente vai fazer isso. Dizemos que f tem derivada parcial com relação à primeira entrada, com relação a fazer assim, ó, com relação à variável x, que no caso é a primeira, né? A gente está olhando para uma função e a gente escreve assim, né? Par ordenado importa, a ordem do par importa. Então, com relação à variável x, eu vou estar entendendo como sendo a primeira, tá bom? Então, com relação à variável x, né? Primeira entrada. Então, ó, seja f e x, y, z no domínio. Dizemos que f tem derivada parcial ou existe a derivada parcial da f com relação à variável x, com relação à primeira entrada no ponto x0, y0, se o limite existe. Qual o limite? Esse aqui, ó, você vai fazer assim, ó, limite para h tendendo a zero de f de x 0 mais h y0 menos f de x0 y0 dividido por h. Vamos só levar essa noção lá para cima para uma variável, tá? Rapidinho, eu vou apagar aqui essa interpretação geométrica e eu vou mostrar para vocês se eu consigo escrever de maneira análoga o que eu escrevi aqui em uma variável do jeito que a gente fez ali em duas. Por exemplo, basta eu fazer o seguinte, vamos fazer x menos a igual a h, tá vendo? Então, quando x se aproxima de a, quer dizer que isso tende a zero, ou seja, o h tende a zero. Então, eu vou escrever este limite, eu posso reescrever ele dessa forma. Então, ele é o limite para h tendendo a zero da f. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou fazer x... Opa, não é x não. Se eu faço essa mudança, no lugar do x, eu vou colocar h mais a. Então, simplesmente, eu coloco a mais h menos f de a, repetiu o f de a que estava ali, e no lugar do x menos a, eu vou usar o h. Tá vendo? Então, isso ainda é a f' de a, eu só fiz uma mudança de variável, né? Ou, se você quiser utilizar essa notação, tanto faz. A notação de Newton, notação de Leibniz, agora eu confundo qual é qual, né? Mas tem a notação de Newton e Leibniz, enfim. Ambas dizem a mesma coisa pra gente, tá? Note que eu estou utilizando justamente essa notação para tentar fazer a extensão de derivada. Então, eu troquei o ponto A agora por o ponto x0 e y0, de duas variáveis, né? E eu estou fazendo a variação na primeira variável, tá vendo? A variação eu estou somando um h que está indo para zeros, tá vendo? Cada vez menor. E é justamente o que a gente fez aqui, tá vendo? Eu peguei a variável, estou colocando uma variação nessa variável, subtraindo a f do ponto que eu estou analisando e dividindo pela essa variação que está cada vez menor. Né? Chamando de variação o h aí, enfim, variação no domínio. E aqui a gente está fazendo essa extensão da derivada lá de uma variável, está vendo? Então, o que está acontecendo aqui basicamente, a definição de derivada de uma variável, porque só aqui eu só estou variando em uma variável, tá vendo? Eu ainda subtraio a f do ponto e divido pela tal da variação no domínio ficando o incremento no domínio ficando cada vez menor. Quando esse limite existe, a gente dá um nome para ele também, chama ele de... Tem uma notação que eu acho boa, que ela é mais compactada, é a derivada com relação à primeira variável, que é o x, aqui no caso, no ponto A. Opa, no ponto A não, no ponto x0 e y0, desculpa. Ato falho. Mas também tem essa notação aqui, ó, que ela é bem característica, né? Derivada com relação à primeira variável no ponto x0 e y0. Ambas querem dizer a mesma coisa, tá vendo? Depois a gente introduz aí a notação de derivadas de ordem superior, tá? E de maneira análoga, né? Analogamente, agora a gente falou derivada com relação à primeira entrada, a gente pode falar com relação à segunda, né? Analogamente, vírgula, analogamente, vamos fazer assim, analogamente dizemos, fazer igual eu fiz aqui atrás, vou repetir o texto, tá? Dizemos
que f tem derivada parcial com relação a variável y, né, que no caso é segunda entrada no ponto x0, y0, no ponto x0, y0, se o limite existe. Mesma coisa, né? Se o limite existe. Só que agora a gente vai fazer o quê? Em vez do incremento estar aqui nessa primeira entrada, no x, né? No x0, vai estar na segunda. Então, se o limite existe, qual é o limite? Esse aqui, ó, limite para h tendendo a zero da f de x0, y0 mais h, menos f de x0, repete f do ponto, tira f do ponto. Tá vendo? Eu coloco o incremento na segunda entrada agora, subtrai f do ponto e tudo isso eu divido pelo incremento tendendo a zero. Isso quando existir, vamos colocar lá em vermelho, a gente chama de f de, tá vendo? O subíndice ali de y no ponto x0 e y0, ou ainda você pode chamar de derivada parcial com relação à segunda entrada da função f no ponto x0 e y0 que a gente está avaliando. Então, essas notações, essa definição, a gente fala derivada parcial, a gente deriva parcialmente, e isso quer dizer o quê? Que numa função de duas variáveis, quando você deriva com relação à primeira entrada, ou no caso x, você só está fazendo variar, só está fazendo incremento na primeira. Então, você age como a derivada lá de uma variável mesmo, entendendo a segunda entrada como constante. E de maneira análoga, a interpretação desse limite aqui, né, a interpretação analítica desse é fazer a derivada com relação à segunda entrada, ou com relação a y, aqui no caso uma função de duas variáveis que a gente está chamando de xy, quer dizer que a gente vai tratar a derivada como a derivada de uma função, a derivada de função de uma variável real, só que a primeira entrada vai ser vista como constante. A primeira entrada vai ser vista como constante. Então, as regras de derivação que a gente sabia lá de uma variável se aplicam aqui nesse caso. Ou seja, a gente estende aquelas regras agora para esse contexto, e quando eu derivar com relação a x, eu trato y como constante. Quando eu derivar com relação a y, eu trato x como constante. Vamos agora pegar essas duas definições e tentar fazer a mais genérica possível para uma função de várias variáveis reais. Eu vou colocar uma caneta de destaque aqui, vamos fazer, sei lá, vou fazer esse roxo aqui mesmo, não. Agora, fazer uma função de várias variáveis, agora de n variáveis, né? Então, seja f uma função cujo domínio é um subconjunto do Rn, tá bom? Ou todo Rn, e a imagem mora na reta. A gente vai escrever assim, ó, x1, x2, x, vamos chamar assim de xj, até o xn é um ponto do domínio, vamos fazer assim, é um ponto do domínio da função, ponto de D. Então, vamos lá. Eu vou trocar o x, eu vou trocar por outra notação, porque eu vou usar isso como uma variável. Então, vou chamar assim de A1, A2, AJ, AN. Tá bom? Esse é um ponto do domínio. Diremos que f foi assim que a gente fez, né? Que f tem, escreva assim, que f tem derivada parcial com relação a, escreva assim, ó, jésima, com relação a jésima entrada no ponto A1, A2, AJ, AN, que está no domínio, né? Não basta só estar no domínio, assim como a gente fez nesses dois casos anteriores, a gente precisa que, além de estar no domínio, em vizinhanças arbitrárias desse ponto que a gente está analisando, né? Que no caso é esse lá no 0, x0, y0, eu preciso garantir que eu tenha ponto do domínio, tá bom? Mas enfim, a gente está passando essa batida, mas com isso implícito. Então, diremos que f tem derivada parcial com relação a jésima entrada, com relação a essa entrada aqui que eu vou derivar agora, com relação a jésima entrada no ponto
A1, A2, AJ até N, se o limite existir. Se o limite existir. Qual o limite? Vai ser esse aqui, ó, vai ser limite para o H tendendo a zero. Esse incrementa o número real que está tendendo a zero. Vou pegar a F, vou reescrever então, vai ficar assim, ó. Vai ficar A1, A2, vai embora, vai lá só no AJ você adiciona o incremento, tá vendo? Continua tudo normalzinho lá. Eu posso até, para ilustrar um pouquinho mais, eu posso dizer assim, ó, o anterior ao AJ é o AJ menos 1. Depois vem o AJ, aí eu somo o incremento. Note que não é no índice que eu somo o incremento, tá? É no número todo, tá bom? O J é pequenininho, esse H eu estou somando em todo o AJ. Somo no AJ, tá bom? E esse 1zinho aqui é o índice, J menos 1. O próximo é o AJ mais 1, que é índice, tá vendo? E assim por diante vai até o AN. Aí eu vou subtrair a F desse ponto. A F do ponto que a gente está analisando é o A1, A2, vai embora, AJ, vai embora, AN. Divido tudo por H, certo? Vamos fazer igual a gente está fazendo. Agora, quando esse limite existe, vou trocar a caneta, a gente chama isso aqui de derivada, por exemplo, com relação a xj no ponto A1, AJ, AN, né? A gente pode ainda simplificar um pouco. Em vez de escrever xj, eu posso escrever assim, ó, derivada com relação a j, tá vendo? Só indicar o índice, porque no contexto fica claro para a gente o que quer dizer. AN. Ou ainda a gente pode utilizar aquela notação mais clássica de derivada parcial, que é com relação ao xj, tá vendo? Estou derivando com relação à jésima entrada no ponto AJ, AN, tá bom? Aí isso aí é o que a gente entende como derivada parcial com relação à enésima entrada. E a interpretação é a mesma que a gente fez igual lá de cima, né? Ao derivar uma função de n variáveis com relação à jésima entrada, ao olhar para esse limite aqui, a gente entende que a gente vai proceder igual a gente procedia lá com as regras do cálculo 1, ou seja, com a derivada das funções de uma variável real, só que eu vou utilizar todas as outras variáveis como constante e só vou entender as regras de derivação lá do cálculo 1 de fato para a derivada que está sendo colocada em prática ali, que no caso é a da jésima entrada, tá bom? A gente vai fazer alguns exemplos agora para ilustrar mais esse contexto, certo? Então, deixa eu mudar a caneta aqui, voltar para azul, vou pegar um exemplinho para a gente começar a trabalhar. Por exemplo, ó, vamos fazer isso aqui. Exemplo 1, vamos chamar. Vamos considerar seja f de xy, vamos fazer uma função de duas variáveis, uma função desse tipo aqui, 2xy menos 4y, e eu vou fazer assim, ó, vamos calcular, né? Calcule, por exemplo, vamos começar assim, como é que fica a derivada parcial da f com relação a x, tá vendo? Aí eu vou fazer assim, agora, eu quero isso num ponto genérico, então eu calculo a derivada num ponto genérico, então eu vou olhar para a função f, vou derivar ela com relação a x, tá vendo? Quem que é f? É 2xy menos 4y. Só falando de notação aqui, às vezes pode ser interessante você escrever a função de novo, em vez de utilizar isso, utilizar aquele índicezinho lá que a gente estava utilizando na f. Por exemplo, às vezes eu acho legal colocar assim, ó. Tá bom? Eu boto linha e boto com relação a x. É uma outra notação. Isso aqui, vocês não precisam ficar escrevendo isso sempre, tá? Você pode escrever ou este, ou pode escrever esse, mas derivada com relação a x. Eu acho uma notação boa, tá bom? Enfim, vamos lá. Aí eu derivo com relação a x essa última. Então a gente vai aplicar as regras de derivação que a gente sabe lá do cálculo 1, só que só tratando x como variável. Tudo que não for x vai ser considerado como constante. Então, vamos lá, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, vai ficar assim, derivada com relação a xy. Essa eu vou fazer um pouquinho mais detalhada. Então, vai ficar derivada com relação dessa função 2xy com relação a x, menos a derivada com relação a x dessa função. Vamos prosseguir, então. Utilizando as regras aqui, se a gente olhar, isso aqui é um produto, a única variável aqui é x dentro dessa derivada, tá vendo?
porque só ela eu trato como de fato variável, o y vai ser constante, então essa derivada vai ficar 2y. Essa daqui vai ser tratada como constante dentro da derivada com relação a x, então ela vai ser zero, então essa derivada é 2y. Vamos fazer essa outra aqui. Como é que fica, então, de maneira análoga e um pouquinho mais direta agora, como fica a derivada com relação a y numa variável, num ponto genérico, né? Bom, a gente olha para a função e eu derivo 2xy menos 4y, derivo com relação a y no ponto genérico, tá vendo? No próprio xy. Então, se a gente utilizar as mesmas regras, as mesmas ideias que a gente aplicou, né? Ou seja, utilizando as regras de derivação lá que a gente aprendeu em cálculo 1, ou seja, tratando x como constante agora, então vai ficar assim, 2 vezes x menos 4, e essa é a derivada com relação a y, tá? Então, a gente conclui que essa é a derivada com relação a x e essa é a derivada com relação a y num ponto genérico. Agora eu posso fazer essa pergunta, aproveitando o embalo. Como é que fica? Vamos mudar a notação de derivada. Como é que fica a derivada com relação a x? Observe que escrever isso é a mesma coisa que escrever isso, tá? Escrever isso tudo é a mesma coisa que escrever isso aqui, tá bom? E escrever isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso aqui. São só notações diferentes para dizer a mesma coisa. Mas agora o que quer dizer eu falar assim? Quanto que fica a f de xx, por exemplo, no ponto 1 e 1? Aí eu pegar a regra que a gente obteve ao derivar parcialmente a f com relação a x. Vamos olhar lá, quanto que deu? Deu 2y. Então, eu vou pegar a derivada da f com relação a x e aplicar isso no ponto 1 e 1, tá vendo? Ou seja, onde tem x eu coloco 1, onde tem y eu coloco 1. No caso, só vai ter o y, então vai ser 2 vezes 1, que no caso é 2. De maneira análoga, só mudando a notação de novo, como é que ficaria a f, a derivada parcial da f com relação a y, agora no ponto menos 1 e 1, por exemplo? Vamos ver. A derivada da f com relação a y, nesse caso, deu quanto? A derivada da f com relação a y deu essa expressão aqui, ó, né? Então, eu vou pegar ela, pega a expressão e aplica ela, tá vendo? Essa é uma notação que eu estou introduzindo agora também, mas a gente já fazia em cálculo 1, né? No ponto menos 1 e 1. Isso quer dizer que onde tem x você vai colocar o menos 1, onde tem y você vai colocar 1 na derivada parcial que você calculou. Então, vai dar 2 vezes menos 1 menos 4. Essa conta vai dar menos 2 menos 4, que por sua vez é menos 6. Certo? Agora a gente pode fazer, já introduzindo notação e outras noções, vamos fazer, por exemplo, como que ficaria a noção de derivada parcial mista, por exemplo. O que quer dizer o item DE? Por exemplo, como é que ficaria a derivada com relação a... Eu pego a derivada com relação a x e eu derivo com relação a y. Como fica a regra genérica? Quer dizer que eu vou pegar a derivada da f com relação a x e derivar com relação a y, tá? A gente pode até fazer um que está mais próximo, é o que vem primeiro, tá vendo? Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá na derivada com relação a x, que é esse termo aqui, né? Essa derivada com relação a x, e derivo ela com relação a y. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar a derivada com relação a y. Essa é a derivada com relação a x, certo? A gente pode escrever assim, talvez fique legal. Ó. Então, isso é eu entender derivada de f de xy, igual a gente fez, ó, aí a derivada com relação a y. Tá vendo que ele está mais externo? Por sua vez, a derivada da f com relação a x a gente calculou e é 2y. Certo? Então, é isso que eu quero calcular agora com relação a y. Então, eu utilizo as regras de derivação lá do cálculo 1 e fica fácil. Então, isso aqui vai dar 2. Certo? Quanto que ficaria, por exemplo, a derivada da f de y com relação a x no ponto xy? Bom, isso quer dizer que eu pego a f com relação a y e derivo com relação a x. Tá vendo? Como ficaria isso? Ó, quanto que dá a f com relação a y? A gente fez a conta aqui atrás, a regra genérica, tá? Não no ponto. A regra genérica é esse item B, tá vendo? Ó? Que vai dar 2x menos 4.
Então, a mesma coisa que eu pegasse aqui, fazer 2x menos 4, e eu estou derivando isso com relação a x, né? Quanto que vai dar isso daí? Então, vai dar, por sua vez, 2 também. Aí eu poderia, por exemplo, fazer elas num ponto também, né? Poderia calcular no ponto, tipo, quanto que fica, vamos fazer, D, E, F aqui, E, F. Vamos fazer aqui, por exemplo, o item G. Vamos aproveitar essas derivadas mistas que a gente calculou, né? Observe que elas deram iguais, é até interessante alertar isso. Isso tem um nome, tem certas condições em que as derivadas parciais mistas são iguais, né? Depois a gente tenta enunciar esse resultado, mas é bom observar. Quanto que fica a f de xy no ponto 0 e π, por exemplo? Bom, é a mesma coisa que eu pegar a derivada parcial da f de xy. A regra genérica foi dada, por isso que a gente calculou uma função constante. Nesse caso, é uma função constante. Aplicar a função constante no ponto 0 e menos π é a própria, né? Ela devolve sempre a mesma imagem para qualquer valor do domínio. Note que a gente está olhando ela como uma função, tá vendo? A derivada parcial também como uma função, ó. Foi o que a gente fez aqui. A gente, na hora que calculou a regra geral aqui no item A e B, tá vendo? A regra geral da f de xy, que no caso foi escrita por isso aqui, ela é dada como uma função, a gente entende ela como uma função também. Não, então, só para sair da bagunça, né? Então, a derivada com relação a x nos pontos genéricos xy devolve 2y, tá vendo? Ela é uma função, ela tem um domínio, eu posso falar que ela está definida em todo R2. Mesma coisa aqui, tá vendo? Ó, ela é uma função. Para cada ponto xy, ela devolve o 2x menos 4. Ela é uma função, ela tem um domínio também, certo? Aí depois, quando a gente calcula as derivadas parciais dessas daí, a gente vai ter essas outras aqui, ó, por exemplo, as mistas. Aí a gente calcula ela em um ponto. G, vamos aproveitar o G também para fazer quanto você acha que dá, então, a y x de 0 e menos π. Vai dar a mesma coisa, né? A gente acabou de verificar que elas são iguais. As funções são iguaizinhas, elas são constantes, né? Quanto que daria, por exemplo, vamos fazer f de h. Quanto que dá a derivada da f com relação a x, depois com relação a x num ponto genérico xy. O que você vai fazer? Você vai pegar o que você derivou com relação a x e vai fazer o quê? Derivar com relação a x de novo. Quanto que era a derivada da f com relação a x? Era 2y, né? Eu estou olhando esse exemplo aqui que já mostra pra gente. Tá, então, era 2y. Então, eu vou derivar isso com relação a x. Essa conta, como o y é constante aqui dentro, e o 2 também é, então essa conta vai dar zero. Tá? Quanto que vai dar a f de y de xy? Vamos ver. Eu derivar a f com relação a y, certo? Quanto que era a derivada da f com relação a y? Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. Aqui dentro, ó, ela vai aparecer bem aqui, é 2x menos 4. Em vez de eu buscar lá em cima, né? Então, só buscando antes. Tá, então, é 2x menos 4 e eu derivo isso com relação a y. Poxa, mas aqui dentro a função só depende de x de constantes, essa derivada também é zero. Tá bom? Vamos ver mais algum exemplo interessante para nós. Vamos ver um mais legalzinho aqui, um não tão trivial. Vamos fazer esse aqui, por exemplo, ó. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui tá legal. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer esse enunciado aqui, ó. Exemplo 2. Não tão trivial assim. Vamos fazer assim, ó. Seja... Buscando aqui desse livro aqui, que depois eu posso passar para vocês também. Então, seja f de xy dada implicitamente, seja f de xy igual a z dada implicitamente por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. E a gente está olhando para z positivo, né? Para dar aquela parte de cima da esfera, porque só assim vai ser função. Calcule. O que a gente quer calcular? A gente quer calcular a derivada da z com relação a x e eu quero a derivada da z com relação a y. Como que a gente vai fazer isso?
a gente vai utilizar, a gente pode utilizar a regra de derivação implícita, ou a gente pode simplesmente isolar o z, tá bom? Fazer o seguinte, né? Vamos trocar a caneta e fazer solução aqui, ó. Solução. Vamos fazer de um jeito e fazer de outro. Eu vou fazer para o x, eu vou fazer de duas maneiras e eu vou deixar o do y para vocês simplesmente repetirem as contas, tá? Então, a derivada com relação a x. Então, o primeiro caso eu vou fazer assim, ó. Para derivadas com relação a x, né? Então, para a derivada da z com relação a x, a gente vai fazer isso, ó. Primeiro caso, eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar essa relação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 e vou isolar o z. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar z ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso, agora eu quero deixar o z sozinho, então a gente vai passar a raiz nele, né? Então, vai ficar assim, z, ele vai ficar em módulo, né? Vai ficar assim, então vai ficar raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora a gente entende que isso só faz sentido quando x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. Né? Aí eu posso abrir o módulo aqui agora, mas agora já considerar a hipótese que o z é positivo. Então, eu só quero o caso em que o z é igual, em vez de ser mais e menos, eu vou considerar somente o caso em que o z é positivo. Então, é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e para x, y, dentro da bolinha centrada na origem de raio 1, tá bom? Incluindo o que está na fronteira. Então, essa é a minha z. Pronto, consegui descrever minha f, eu tenho que derivar isso aí agora com relação a x e com relação a y. Então, mas a gente está fazendo com relação a x. Então, a derivada com relação a x da z é o que? A gente agora pode utilizar aquela notação que a gente introduziu, tá vendo? É a derivada do quê? É a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado com relação a x. Beleza. Então, vamos lá. Para facilitar, às vezes a gente pode repetir e trocar esse símbolo de raiz pelo que ele de fato representa, né? Ele só representa isso aqui, ó, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e ele representa a potência meio. É isso que eu quero dizer, tá? Às vezes é mais fácil você trocar pela potência meio porque a gente usa já explicitamente a regra do tombo, tá bom? Então, vamos lá. O que ele diz aqui pra gente é, então, eu aplico a regra do tombo, né? Aplica a regra do tombo, então vai ficar 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Subtrair 1 lá de cima. Agora, vezes a derivada do que está dentro com relação a x. Vezes a derivada do que está dentro. Isso aqui é a regra da cadeia, né? Com relação a x, certo? Vou mandar mais um pouquinho, então, para organizar o que a gente fez. Então, vai ficar assim, vai ficar meio, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso na potência meio. Agora, a derivada desse último, com relação a x, né? Essa derivada agora a gente precisa resolver também. Isso vai dar a deriva que está dentro com relação a x. Então, todo o resto vai ser tratado como constante. Então, se você observar essa derivada aí, vai sobrar 2 vezes x. E agora a regra da cadeia só vai devolver vezes 1 para a gente. Tá bom? Beleza. Vamos organizar esse último passo. Isso vai dar o quê? Vai dar menos x dividido por 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora eu vou voltar na notação de raiz, só porque eu quero mesmo, tá bom? E a gente está olhando para isso aqui agora, para x e y, na bola, agora sem mais incluir a fronteira, senão vai dar zero ali embaixo, certo? Então, essa daí é a derivada parcial da f ou da z com relação a x. Eu fiz de um método, tá bom? Eu estou fazendo com relação a x. Eu fiz de um método, agora eu vou fazer de outro método, que é o que a gente chama de derivação implícita, tá bom? O outro método é por derivação implícita e a gente utiliza essa relação aqui direto, sem isolar a função z, né? Sem tentar isolar ela em termos de x e y. Simplesmente vou aproveitar essa relação e vou tentar obter a derivada de z com relação a x só utilizando ela direto. Então, ó, o que você vai fazer? Você deriva dos dois lados com relação a x. Então, deriva dos dois lados com relação a x. Então, vai ficar assim, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual derivada com relação a x da função constante 1. Vamos prosseguir. Então, essa última é equivalente ao quê? Bom, vamos aplicar a regra de derivação e lembrando que eu estou olhando
z como uma função de xy, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Z, não vou esquecer, é uma função de xy, certo? Então, derivando agora, eu vou distribuir, aqui derivando nessa igualdade, eu vou derivar agora cada um dos termos, porque a derivada da soma é a soma das derivadas, então a primeira derivada deu 2x, a segunda derivada é com relação a y, então vai dar 0. E essa terceira derivada desse termo vai ficar assim, ó, vai ficar 2 vezes z, que é a regra de derivação para o 2z, vezes a derivada do z com relação a x. Opa. Vezes a derivada do z com relação a x, porque isso aqui é a regra da cadeia e a gente está utilizando que z é uma função de xy, certo? Aí aparece já justamente o cara que eu quero isolar, tá vendo? É o cara que eu quero descobrir. E do lado direito, a derivada da constante vai dar 0, certo? Então, vamos organizar agora, né? Então, vai ficar como? Vai ficar assim, vai ficar derivada parcial da z com relação a x é igual, eu isolo esse 2x e já vou passar dividindo esse 2z. Então, vai ficar assim, sobre 2 vezes z. Note que eu preciso considerar os z's onde eu posso dividir por ele, ou seja, onde o z é não nulo. Tá bom? Ou seja, essa última vai ficar x menos x sobre z. Tá bom? Mas quem é o z mesmo? Se eu for isolar o z e considerar ele estritamente positivo, né? Porque a gente precisa, vamos olhar aqui, ó, onde o z é estritamente positivo, tá vendo? Onde o z é estritamente positivo. Ao isolar o z, o que vai acontecer? Você vai obter aqui menos x dividido por... Qual é a conta que a gente fez para isolar o z? Vamos olhar aqui no passo 1, para isolar o z, você obteve isso aqui, tá vendo? Então, a gente vai usar, vamos chamar isso aqui de estrela, tá? Aqui de estrela, né? Então, utilizando estrela, a gente vê que isso nada mais é do que a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E essa conta vai estar valendo para x e y dentro da bola centrada na origem de raio 1. E a gente vê que coincide essas duas derivadas que a gente calculou, tá bom? Aí vai ficar de exercício, exo, é o que eu deixo para vocês, faça, né? Calcule a derivada de z com relação a y. Vamos fazer assim, das duas maneiras. Das duas maneiras. É só repetir os passos que eu fiz agora, mas fazendo para y, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, vou terminar ele aqui. E a gente inclui uns próximos lá na aula também. Até mais.